Nesse outro método, a gente tem uma coisa um pouquinho diferente. Eu tenho duas chamadas recursivas. Para mim conseguir resolver o método, eu dependo de dois resultados dele mesmo. Então, a forma mais fácil realmente para descobrir o que ele está fazendo é fazendo um teste de mesa para a gente conseguir enxergar o processo dele, enxergar a execução. Então, eu vou executar ele passando por parâmetro número 6. Sempre coloquem parâmetros acessíveis, tá? Nem muito grande, para vocês não ficarem o dia inteiro escrevendo teste de mesa, mas também não coloquem um valor tão pequeno que seja difícil de enxergar. E às vezes pode acontecer de fazer um teste de mesa com um valor e não tem muito sentido o resultado. Então, testa com outro valor, porque às vezes o valor que a gente colocou para aquele método foi muito baixo, ou foi muito alto, ou algo do gênero, tá? Bom, para mim saber o resultado de função de 6, eu vou entrar no método, ele vai olhar a condição de parada, que é somente quando o parâmetro for menor do que 2, o que não é o nosso caso, ele é 6. Como ele não vai parar, ele vai dizer que o resultado de função de 6 é igual ao resultado de função de 5, e n-1, mais o resultado da função passando 4, n-2. Bom, eu não sei nem o resultado de função passando 4 ou função passando 5. Então, a gente vai ter que continuar nesse processo. Eu não vou conseguir retornar também, porque não é menor do que 2. Então, função passando 4 mais função passando 3. Função passando 4 é igual a função passando 3 mais função passando 2. Nesse caso aqui, o meu resultado de função passando 4, ele vai servir para cá e ele vai servir para cá. O resultado vai ser o mesmo nos dois casos, não importa em que ponto que está a chamada recursiva. Resultado de função passando 3 vai ser função passando 2 mais função passando 1. O resultado de função passando 2, porque a gente vai olhar agora aqui, olha só, eu já cheguei aqui num parâmetro menor do que 1, 2. Ele já vai voltar. Não, calma, esse aqui não chegou. Eu só vou conseguir começar a retornar no momento que eu tenho resultado para as duas partes. Então, segue com função de 2, que vai ser função de 1, mais função passando 0. Agora sim a coisa começa a desenrolar, porque agora eu vou chegar em função passando 1, e função passando 1 vai ter resultado. O resultado de função passando 1 é o próprio número que eu passei por parâmetro, então, 1. Beleza, eu ainda não posso começar a desempilhar, porque eu vou desempilhar, eu vou voltar para aqui, para esse função passando 2, e ele tem o resultado de função passando 1, mas ele não tem o resultado de função passando 0. Então, vem aqui e faz função passando 0 também, e o resultado de função passando 0 é 0, né? Próprio número. Agora sim, eu sei o resultado de F1 e F0. Resultado disso, 1 mais 0, 1. Mesma coisa aqui. Para a função de 3, agora eu sei o resultado de função passando 2, que é 1, e também sei o resultado de função passando 1, que também é 1. Então, o resultado vai ser 2. Nesse outro, mesma coisa, eu sei o resultado de função passando 3 e sei o resultado de função passando 2. Sei o resultado de função passando 4. Sei também o resultado de função passando 3. E o último, que foi quem começou tudo, sei o resultado de função passando 5. E sei o resultado de função passando 4. Resultado final disso aqui foi 8. Esse caso é interessante a gente ver o teste de mesa, porque aí a gente consegue enxergar
todos os resultados e fica mais fácil de ver o que está acontecendo. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. 0 mais 1 que gera 1, 1 mais 1 que gera 2, 2 mais 1 que gera 3, 3 mais 2 que gera 5, 5 mais 3 que gera 8. Isso é sequência de Fibonacci. Nesse caso aqui, o resultado de f de 6, a gente vai dizer que é o sexto termo da sequência de Fibonacci. Tá? Então, a gente pode resumir esse algoritmo com ele é um algoritmo que calcula o enésimo termo de uma sequência de Fibonacci.